Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos falar de um tema que está sendo muito discutido. Eu vou deixar meio de lado um pouco a minha opinião hoje para trazer o máximo de informações para que vocês mesmos tomem as suas decisões daquilo que vocês acharem mais pertinente. Eu já dei minha opinião em vídeos anteriores, então hoje o objetivo é mostrar todos os detalhes das novas edições da editora JBC e aí você vai fazer a sua decisão de qual você vai pegar, de qual você não vai. O importante hoje é que a gente levantar todos os dados para não ficarem mais nenhuma dúvida, para que todos tenham em mente tudo que você ganha, que você perde, que você tem a mais, que você tem a menos de cada uma das novas edições. Essas novas edições que nós vamos comentar aqui são Inuyasha, que está chegando agora, Shaman King, que já está com a pré-venda aberta, e Haikyuu, que inclusive já está chegando e já chegou para muitos de nós. Essas três novas edições, e também vamos falar de uma quarta, que é Fruits Basket, que está muito similar ao Inuyasha, apesar de ter algumas diferenças, que também vamos comentar aqui no vídeo de hoje. Só que, claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, já chega junto se inscrevendo. Se você já é da casa, deixa o seu like, comentem aí se vocês vão pegar alguma dessas edições, quais vocês vão, quais vocês não vão, e o que vocês estão achando depois da vinheta. Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui hoje era todas as edições, porém a gente ainda não tem em mãos, principalmente porque Inuyasha ainda nem saiu a pré-venda e Shaman King ainda não chegou para a maioria das pessoas. Nós temos aqui para mostrar em mãos, né, o Fruits Basket e o Haikyuu, que está aqui do meu ladinho. Primeiro deles eu vou começar comentando sobre a edição de Fruits Basket. Beleza, esse aqui não é um lançamento atual, já está no mercado há mais tempo, já está vendendo até a edição número 7. Mas por que eu trouxe ele para vocês? Porque ele tem o mesmo formato que será feito Inuyasha. O mesmo formato? Sim, formato, mas com detalhes diferentes. Ele seguirá o mesmo padrão, então o Furuba, que é o Fruits Basket, e o Inuyasha, eles seguirão esse tamanho que é de 12,8 centímetros de altura. Então não é um mangá tão grande como a gente está acostumado, ele é um pouco menorzinho, só que ele tem outras coisas que chamam a sua atenção. No caso do Fruits Basket, nós temos aqui uma sobrecapa soft touch, então ele tem uma textura bem diferente do que aquela capa cartonada padrão que a gente está acostumado. Também temos aqui páginas coloridas e a versão de Inuyasha seguirá esse mesmo padrão, esse tamanho com páginas coloridas. Lembrando, quando a gente fala páginas coloridas, não é o mangá inteiro colorido, galera, são algumas páginas especiais, normalmente abertura de capítulos, às vezes nós temos a foto do capítulo inicial, então varia, às vezes pode ter uma, às vezes pode ter 5, às vezes pode ter 10 páginas coloridas, depende do mangá, depende da edição. O que nós temos que ter em mente é que quem já coleciona Fruits Basket terá um Inuyasha muito parecido. A grande diferença entre eles seria no papel, porque a gente também tem sobrecapa, tanto aqui quanto teremos em Inuyasha. Para vocês darem uma olhada, né, para quem por algum motivo esqueceu que é uma sobrecapa, sobrecapa é essa sobrecapa, essa capa extra que vem no mangá, ou seja, você tem uma outra lombada aqui, original, com capa cartãozinho, padrão, e nós temos aqui o soft touch, acho que é assim que fala, né, um nome diferenciado dessa capa especial de Fruits Basket. E no Inuyasha nós teremos também uma sobrecapa, e o preço dele, hoje nós temos o Fruits Basket por R$ 59,90 com o papel Pollen Bold, que é esse papel que vocês estão acostumados já a ver na maioria das obras. Se você tem alguma dúvida, esse papel aqui, por exemplo, é o mesmo utilizado nas obras da Pipoca e Nanquim. Nós temos aqui então o Pollen Bold 70 gramas. É uma gramatura bem legal, não apresenta muita transparência, você vai ver algumas transparências, algumas páginas, por exemplo, assim, que tem o fundo totalmente branco, às vezes passa alguma coisinha ou outra, mas nada que vai influenciar negativamente a sua leitura ou que cause algum problema. Eu sei que tem algumas pessoas que não podem ver uma transparência, que já acham ruim, mas está bem no nível tranquilo para você fazer uma boa leitura e ter um bom material. Lembrando, né, como o nome diz aqui em cima, é uma edição de colecionador, ou seja, é uma edição que tem uma tiragem normalmente menor, porque é uma edição um pouco mais cara, voltado mais ao público que já tinha um interesse
interesse nessa obra. Então a gente vê esse preço de R$ 59,90. E Inuyasha vai seguir praticamente o mesmo padrão, só que com a folha, o papel, offset 90 gramas. Só para puxar na memória, o offset 90 gramas é o mesmo papel utilizado pela Panini, por exemplo, em Berserker e Lobo Solitário. É um papel que lembra aquele sulfite, digamos assim, que é aquele papel mais branco, apresenta praticamente nenhuma transparência e mais ou menos é aquele favorito pela maioria dos leitores. Então nós teremos por R$ 64,90 o Inuyasha. Um pouco mais caro do que o nosso Fruits Basket, mas com todos os seus benefícios e com um papel, digamos assim, um andar superior, talvez, né? Depende do ponto de vista, que tem gente que prefere o Pollen Bold do que o papel branco para a leitura. Isso vai variar muito de colecionador para colecionador. O que vocês têm que ter em mente é que são ambas coleções de colecionadores. Então, tanto Fruits Basket como será Inuyasha. Muita gente pode ter considerado um pouco mais caro do que o padrão. Por exemplo, um volume Big costuma sair por R$ 49,90. Mas a gente precisa trazer aqui que é uma edição de colecionador, justamente não é para um grande público, justamente porque tanto o Inuyasha, quanto o Shaman King, quanto o Fruits Basket são obras que já são antigas. Elas não visam tanto o leitor novo. Claro, não vou dizer que não, obviamente visa também, né? Sempre quanto mais pessoas colecionarem, melhor para a edição, melhor para a editora. Porém, são obras que já são mais pensadas naquele público mais antigo que já conhece um pouco mais da obra. Por isso, normalmente, eles têm um valor mais caro. É a mesma coisa que acontece com o Shaman King. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre o Shaman King. Eu tinha achado caro, mas a gente precisa também ver os dois lados da moeda. Para mim, colecionar Shaman King hoje, a R$ 70 reais, é um valor que eu não consigo dar conta. Mas se você é um fã muito grande de Shaman King, essa edição de colecionador foi feita para você. Por quê? Ela tem praticamente as mesmas características desse volume do Fruits Basket, que é uma sobrecapa, nós temos páginas coloridas, o papel é o 90 gramas, que é aquele papel branco que eu comentei há pouco, e nós temos um tamanho que é maior. Eu até trouxe aqui para comparar para vocês o Cavaleiros do Zodíaco, né? O Kanzenban da editora JBC. Então vocês podem ver essa diferença do tamanho, mais ou menos isso será a diferença entre o Fruits Basket e o Inuyasha que está vindo agora, com o Shaman King que está chegando. Esse aqui é apenas um modelo de tamanho, viu galera? Esse Kanzenban aqui, porque ele é um capa dura, diferenciado e tudo mais. Então, para vocês terem ideia, o Shaman King ele vai ter mais ou menos este tamanho do Cavaleiros, mas ele não terá capa dura. O Shaman King ele virá com capa cartão, né? Só que também virá com a sobrecapa. Então, esse é o diferencial dele, um tamanho maior do que o padrão, porque só para fazer guias de comparação, né? Nós temos aqui um volume de Sakura perto de um volume de Cavaleiros, que mais ou menos vai ser o tamanho de Shaman King. Então também tem uma diferença, não é só maior do que aquele que é um tamanho menor. Então nós temos aqui Shaman King também maior do que o volume padrão. E aí vocês perguntam do preço, o Shaman King é R$ 69,90, né? A gente tinha comentado anteriormente. Tem essas páginas coloridas, tem o papel offset 90 gramas, que é o papel mais diferenciado, digamos assim, praticamente é o favorito hoje dos colecionadores, né? E a gente tem também as páginas coloridas, principalmente a abertura de capítulos, primeiras páginas, e a gente vai ter aí um material também que vai seguir o tamanho big, pelo menos, de páginas. Então serão 2 volumes em um, sempre dentro do Shaman King. Enquanto o Inuyasha, eu não cheguei a citar, mas é aquele Waidenban, como você preferir, porque ele não chega a ser 2 em 1, mas ele é quase um 2 em 1, né? A gente vai ter completo aqui no Brasil em 30 edições, se não me falha a memória. Enquanto o Shaman King vai ser um pouquinho menos, né? Não, na verdade o Shaman King também vai ser nessa faixa de 30, se não me engano, 32 volumes. Também essas informações, se tiver errado, a gente corrige aqui na descrição. E daí a gente tem a última edição, e essa edição vai ser a mais barata dessa leva de lançamentos, que é Haikyuu. E por que o Haikyuu é mais barato do que os outros? E por que o Haikyuu não tem, por exemplo, as vantagens do outro, uma sobrecapa, algumas páginas coloridas? Por quê? Gente, é bom a gente sempre deixar em conta, né, passar essa informação para vocês, que existe o mangá padrão e o mangá mais chique, o mangá mais de colecionador. O Haikyuu, ele não é um mangá de colecionador
é de colecionador, né? É até meio contraditório falar isso. Ele é de colecionador, é pra você colecionar. Mas ele não é uma edição de colecionador, se é que você me entende. Por quê? Porque ele é feito justamente em um modelo mais básico, para atingir novos leitores em seu potencial máximo. Enquanto, por exemplo, um Inuyasha, um Shaman King, ele também visa novos leitores, mas, digamos assim, o foco dele é pegar já os colecionadores que conhecem a obra. O Haikyuu não, o Haikyuu ele tem um anime que está em alta, acabou recentemente no Japão, mas tem muito, mas muito fã, principalmente desta geração atual, enquanto Inuyasha, Shaman King são obras que têm mais fãs na geração antiga, digamos assim, de 1 a 2 gerações atrás. E lembrando que quando eu falo de gerações é mais ou menos um ciclo de 7 anos, que é mais ou menos isso que é utilizado nesse mundo dos mangás, a cada 7 anos. Então, Inuyasha pega mais ou menos aquela galera de 2000 a 2007 e de 2007 a 2014, enquanto o Haikyuu ele tem um foco maior nessa geração de 2015 a 2021, 2022 agora em diante. Então nós temos um modelo que vai ser mais barato justamente porque ele é feito com uma tiragem muito maior do que deve ser feito o Inuyasha Fruits Basket, porque aqui a gente quer ter um alcance muito, mas muito maior. Justamente a gente precisa ter também um preço mais compatível com um grande público. E por o preço ser mais compatível, não é porque foi cobrado lá mais do que deveria ser. A gente tem aqui uma diferença também no papel. Por exemplo, em vez do offset 90 gramas, que é um papel mais requisitado, digamos assim, nós temos o Pollen Bowl de 70 gramas, que também é um papel bom, superior ao papel jornal, por exemplo, que a gente sabe que está sendo descontinuado, mas é um papel que, no caso, seria um pouco inferior ao offset 90 gramas. Ah, mas por que não colocaram um offset aqui também? Porque talvez de 49 ele pudesse ir para 59, e por 59 aí talvez algumas pessoas iriam reclamar do preço, não iriam poder colecionar, porque a gente sabe que, querendo ou não, isso é uma edição 2 em 1. É como se você quebrasse esses 50 em 2, como se fosse 25 cada volume. E a gente tem aqui os volumes tancos padrões, que a gente sabe que está no preço de R$ 29,90. Então você quebra isso, né? Passa para 25, são duas, só que você precisa comprar duas juntas, porque é uma edição big, juntas, né? Mas você paga 50. E a gente sabe, né? Tanto aqui quanto nas outras edições, a gente tem alguns descontos recorrentes na Amazon. Não é uma garantia, porque pode ser que um volume tenha, o outro não tenha. Então tem, por exemplo, o caso da assinatura, onde você fixa 15%, mas você não vai ter alterações. Ou você pode arriscar, por exemplo, pegar na Amazon, onde tem 20, às vezes vai continuar com 20, mas daqui 3, 4 pode diminuir para 10 ou para nenhum. Não temos como saber, porque a partir do momento que a editora vende para a Amazon, quem denomina o preço é a Amazon, e o preço é R$ 49,90. Menos do que isso é ela dando desconto. E é mais ou menos isso que vocês precisam ter em mente. O Haikyuu é uma edição mais simples, com qualidade, não deixa de ser uma qualidade boa, porém é uma qualidade simples, um padrão, que é o padrão para o máximo de pessoas possíveis para colecionar. Tem na faixa de 400 páginas, porque são 2 tancos em um, não tem sobrecapa, não tem normalmente páginas coloridas, se tiver vai ser uma exceção da exceção, porque foi apresentado que não teremos até o momento, e a gente tem aqui uma edição que ficou bem bonita e é uma edição mais econômica para vocês terem essa visão, enquanto, por exemplo, Fruits Basket ou Shaman King serão edições especiais para colecionadores, enquanto essa é uma edição mais simples para atingir o máximo de pessoas. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. O preço, infelizmente, a gente tem que ter em mente que tudo aumentou, o preço aumentou, e aí, se está justo ou não, se está justo, vai depender do bolso de cada um, saber se você pode ou não pode arcar com aquilo. A editora, a gente sabe que tenta sempre trazer um melhor preço, porque eles precisam vender o produto, então também a gente não pode demonizar as editoras, que, nossa, eles cobram horrores para ter o lucro. Galera, se for um horrores o preço também, ninguém vai comprar e a editora é que vai quebrar. Então, mais ou menos ali, precisa se encontrar um equilíbrio, onde tenha-se o lucro, porque é uma empresa, precisa ter o seu lucro, mas também atinja o maior público possível. E aí, é isso que vocês precisam ter em mente na hora de decidirem as suas novas coleções. Inclusive, se você quiser colecionar Fruits Basket, também está disponível todos os volumes, por exemplo, na Amazon. É uma coleção que você pode começar agora, enquanto as outras, que é o Inuyasha, ainda nem começou, o Shaman King está esquentando agora e o Haikyuu já está disponível. Façam suas escolhas e comentem aqui quais vocês querem continuar, quais vocês vão pegar e quais vocês não vão pegar de jeito nenhum.
gente vai ficando por aqui, você deixa o seu like antes de ir embora, que a gente se vê no próximo vídeo.